Olá, está começando o Estação Cultura. O programa de hoje tem a participação da cantora Grazi Wirth, que está lançando o seu primeiro disco solo. Confere uma matéria sobre o filme Fome, do diretor Cristiano Burlan. E ainda falando sobre cinema, começamos com um comentário da jornalista Jaqueline Chala. Tudo bom, Jaque? Tudo bom, Domício. Bom, hoje é para falar do filme Esquadrão Suicida, do David Ayer, que é um filme que estava surgindo aí há muito tempo nas matérias e tal. Havia uma pressão muito grande da DC Comics, até porque é um filme que gerava muita atenção porque reunia todos os vilões dos filmes da franquia, quer dizer, os vilões do Superman, os vilões do Batman. E era um filme assim que foi uma campanha maciça assim de divulgação dele. E vou te contar uma coisa, eu acho assim que eles gastaram toda a pólvora que eles tinham nos trailers, inclusive nas entrevistas de divulgação do filme, porque o filme é realmente decepcionante, é uma tristeza assim. Tu tem uma abordagem que deveria ser interessante, até para tu poder aprofundar esses vilões. A gente sabe que nos filmes baseados em super-heróis de quadrinhos, normalmente o vilão tem a melhor parte, eles são os tipos mais interessantes. E esse filme teria a oportunidade, então, de investigar a personalidade desses vilões, né, de aprofundar os personagens, e ele não faz nada disso. Ele reúne todos os vilões numa missão lá de salvar o mundo, só que é tudo extremamente apressado, todos os personagens são introduzidos na trama de forma muito apressada. Há até alguns flashbacks que tentam elucidar o porquê deles terem se tornado quem são, mas nada é muito conclusivo e nada vai muito além disso. E o filme acaba se resumindo em cenas longuíssimas de ação, com muita música, quer dizer, são videoclipes gigantes, né? E eu acho que mesmo os fãs que agora estão reclamando, parece que há uma petição dos fãs da DC Comics para tirar o site, aquele Rotten Tomatoes, do ar, porque o site detonou com... Não o site em si, né? O site reúne as críticas dos críticos de cinema, mas como houve muitas críticas negativas, o site acabou detonando com o filme, né? E eles querem tirar o site do ar, mas eu acho que mesmo os fãs deveriam entender que o filme, ou pelo menos assistir o filme primeiro, para depois ver que realmente há um bom desperdício de talentos ali. Inclusive, uma das coisas que se falou muito foi na participação do Jared Leto, ele que tinha ganhado o Oscar, né, lá pelo Clube de Compras Dallas, como novo Coringa, mas né? É um vilão que tinha consagrado nas histórias que é um vilão que teria muito a ser explorado, que a gente tem como icônico com o interpretado pelo Heath Ledger. E aí, nesse filme, seria uma oportunidade boa, né, da gente ver quem é realmente esse vilão, e o cara aparece muito pouco no filme. E aí sobra para Margot Robbie, que acaba sendo a personagem principal do filme, como a Arlequina, ela e o Will Smith como o pistoleiro, que são os personagens mais interessantes, ao lado de uma outra personagem, que até não seria uma protagonista, mas é a Viola Davis, que está excelente no filme, que ela é digamos assim, a vilã institucional do filme, é a agente da CIA encarregada de reagrupar todas aquelas forças e que acaba sendo realmente a pessoa mais malvada da história, até porque os vilões esses que a gente acaba conhecendo no filme, tu acaba percebendo que nem vilões eles são bonzinhos demais. Então, olha, sinceramente, é um belo desperdício de personagens e também, com certeza, de alguns milhões de dólares. E naquela luta DC, Marvel disparada na frente, né? Infelizmente, Marvel disparada. Eu digo infelizmente porque eu acho que seria interessante as duas produzirem coisas boas, né? Agora, a DC depois do Batman vs Super-Homem, que foi também uma decepção. Aliás, o filme, ele começa a partir do final, né, do Batman, da história do Batman vs Super-Homem, e tenta desenvolver uma trama a partir daí, mas dá tudo meio errado. Certo, já aqui na trilha na tela dessa semana. Dois Caras Legais, comédia policial, do Shane Black, se passa nos anos 1970, portanto, a trilha sonora tem muito funk, música negra, soul music e também discoteque. Tudo isso reunido dentro de um pacote lá do Dois Caras Legais, que esse sim é um filme bem divertido. Certo, Jaque. Obrigado. Até semana que vem. Até. Bom, agora tem mais cinema.
Estreia hoje o filme Fome. A nossa reportagem conversou com o diretor Cristiano Burlan e com Jean-Claude Bernardet, que interpreta o protagonista do longa. O Fome é um filme que nasce a partir de um livro de fotografias de um fotógrafo que se chama Cristiano Mascaro. Há uns anos atrás eu tive contato com esse livro e depois eu fui pesquisar sobre o livro e encontrei uma entrevista dele. E perguntaram para ele como ele encontrou ângulos tão distintos da cidade de São Paulo, né? E a resposta dele foi: eu não tenho carro, eu caminho pela cidade. E eu me reconheci um pouco nisso, né? O Fome faz parte de 5 filmes que eu realizei sobre São Paulo. São Paulo, a cidade é a personagem principal, né? Que eu fotografo a cidade em preto e branco. É uma tentativa de me reconhecer nessa cidade também, né? Eu sou gaúcho, mas é uma cidade que me adotou de uma certa maneira e que me deu muita coisa e me tirou muita coisa também. Mesclando documentário e ficção, o filme faz uma reflexão sobre o cotidiano invisível nas metrópoles. O cinema não está num lugar para mim de uma tese de doutorado. Eu não vou lá explicar, defender uma ideia, né? Eu vou porque tenho uma certa curiosidade também. Mas a sinopse do filme seria um estudioso, um acadêmico que decide por opção morar na rua, né? E abdica de todo o seu conhecimento para não querer mais depender dessas relações institucionais com a vida. No caso desse trabalho que a gente está fazendo com o Cristiano, não tem roteiro, né? Ele diz que tem. A única coisa é que não está escrito o roteiro. Então, tem um roteiro mental que está na cabeça desse senhor, né? Mas que os outros não sabem, né? E, portanto, para nós, tem muito improviso. Como ele trabalha com tomadas muito longas, né? Vários minutos, né? E como não tem uma marcação para esse tempo todo, sob forma de diálogo, de ação, a partir de um momento o ator tem que tomar a liderança da tomada. A parceria entre ator e diretor não é recente. É o 5º filme que eu realizo com o Jean-Claude Bernardet, ele é o protagonista do filme, né? Então é um parceiro já costumaz. E quando surgiu essa ideia, eu propus para ele que ele fosse o personagem principal. E ele me falou que ele não é um ator profissional, mesmo fazendo filmes já como ator há algum tempo, e que ele não conseguiria parecer um mendigo, né? E eu disse para ele que eu não acredito em construção de personagem, não queria que ele parecesse alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu também fiz outra pergunta: se você não é ator, por que você faz filmes, né? E ele me respondeu que ele não era um ator, mas era um performer. Aí eu disse: então, se você é um performer, você é um bailarino. E ele concordou comigo. Então o que eu pedi para ele é que ele dançasse para minha câmera, né? Então durante 6 dias à noite em São Paulo foi isso que ele fez para mim. Como eu já fui professor, especificamente professor de cinema, alguma coisa tem a ver. Essa cena, porém, não é a única no filme, trabalha um pouco o que eu venho fazendo há bastante tempo, que veio se chamar autoficção, né? Autoficção que não é propriamente biográfico, mas um trabalho de exploração das suas potencialidades, ou a partir de alguns elementos biográficos, é como se você fizesse um laboratório de si mesmo. Sabe quando voltar? Já isso acontece. Chegará em segunda guerra. E você quer cantar? Você vai. Maluça, vai. Agora mais uma dica. A Secretaria do Estado de Cultura realiza no próximo dia 9, na próxima terça-feira, uma oficina de captação para o edital FAC Culturas Populares. A atividade pretende orientar a comunidade a elaborar os projetos. O valor do edital é de R$ 250 mil e vai contemplar 11 projetos e 3 prêmios. As inscrições podem ser feitas no site do Procultura RS. Bom, a gente segue o Estação Cultura com a música da Grazi Wirth, que está lançando o seu disco de estreia, o Tungelê. Tudo bem? Tudo bem. O disco já foi Obrigado lançado no Rio de Janeiro, né? Já foi lançado, dia 8 de junho, no Teatro do SESI. E agora tem mais 2 shows de lançamento lá, dia 24 e 25, na Casa do Choro.
Bom, o caso do show é interessante tu falar que vocês, tu, teus irmãos, a família misturando muitos ritmos populares aqui do Brasil, mas dessa vez tu vai um pouco mais longe, ou próximo de Santa Maria, mais para o outro lado, para essa região do Mercosul, essa região sul-americana, né? Sim, esse disco tem uma ideia de integração do Brasil com o restante da América Latina. A gente já é um pouco separado em função, eu acho que muito do idioma, né? Do português e os outros países todos de língua hispânica. Então, claro que a linguagem é uma coisa que pode, nesse caso, distanciar, mas a nossa cultura popular é muito próxima. E esse disco traz essa intenção, assim. Tem músicas integração conhecidas na voz de outros intérpretes e principalmente de vários compositores da América Latina. A música que tu toca agora é uma delas, isso? Sim, é um tango até bastante antigo, do Homero Mansi e Jaime Dames. Desculpa, José Dames. Mas tem música também inédita, tem música do Guto, do meu irmão. Tem músicas inéditas minhas também. O disco tá misturadinho, assim. Tem um pouco de música brasileira, um pouco de música peruana, argentina, uruguaia. Eu fiz chilena. Um apanhado desse... eu peguei alguns clássicos, né? Assim... Porque vamos fazer o seguinte, Grazi, vamos fazer uma música agora, a gente escuta, e depois a gente conversa mais um pouco sobre essa mistura. Eu acho que eu faço melhor é cantar mesmo. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas por las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Estação Cultura está de volta para falar um pouco mais sobre audiovisual. A gente conversa agora com a Marina Volpato sobre o resultado da chamada pública da linha de produção de conteúdo destinado às TVs públicas, divulgado ontem.
Oi, Mariana, tudo bem? Tudo bom, Domício? Obrigada mais uma vez pelo convite. Quais são essas produções que a gente vai poder assistir nas TVs públicas do Brasil, principalmente aqui na TVE, né? Então, ontem foi divulgado o resultado da segunda edição, né, do Prodave das TVs públicas. A gente teve 828 inscrições e foram selecionados 57 propostas de todo o Brasil. Aqui da região sul a gente tem 11 propostas, dessas 11, 6 são do Rio Grande do Sul, 3 são do Paraná e 2 são de Santa Catarina. Interessante que nesse último formato, no formato atual, né, agora é por região, não mais por estado, né? Exato. E interessante que mesmo assim teve um grande número de produções selecionadas aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Sim, dessa vez a gente teve mais, na primeira edição a gente teve uma maioria do estado do Paraná e nessa segunda edição o Rio Grande do Sul dominou, né? A gente teve, dessas 6 obras aqui do Rio Grande do Sul, uma é de animação, 4 documentários e uma ficção. Do Paraná, 1 documentário e 2 ficções, e de Santa Catarina, uma animação e um documentário. E todas essas produções são para que formato? Tem formatos de longa, tem formato de seriado, como é que são? Isso, a maioria das produções são seriadas, né? Então tem série de animação, de ficção e de documentário para os públicos infantil, jovem e adulto. E a gente tem também alguns documentários telefilmes, né? Que são um episódio só de documentário para 52 minutos, uma janela de 1 hora. Lembrando que a ideia do fundo e desse edital é trazer para dentro da TV uma produção independente, né, para fazer com que esse mercado que está aí fora da TV produzindo de outra maneira se qualifique e também possa ter uma janela de exibição, né, Mariana? Exatamente. Inclusive, esses editais têm gerado essa possibilidade do produtor independente se conectar com a TV pública, né? E a demanda, é importante que se lembre que a demanda vem da TV pública, né? Ela pede, né, as TVs comunitárias e universitárias pediram para ter um conteúdo de produção independente na sua grade. Então, em resposta a isso, né, a gente tem os editais das TVs públicas. Eu também acho importante lembrar que esse edital é uma iniciativa da Ancine, né, juntamente com a EBC, a SAV, Secretaria do Audiovisual, e as entidades que representam as TVs públicas, né, que são a ABCCom, a BTU e a ABPEC. Então, é um conjunto aí de esforços. Bom, falando em uma demanda para a TV pública, tem demandas específicas, né? Então, sim. Quais são as características dessas produções, ou pelo menos em edital que se pedir que estivesse? Quais são as características para essas produções? Então, as características são definidas pelos diretores de programação das TVs. Então, antes de lançar um edital, é feito um grande seminário, né, onde se discute qual a prioridade de conteúdos para os públicos infantil, jovem e adulto. A gente tem sempre uma pessoa, um provocador, um intelectual, que provoca as pessoas da mesa e também os programadores, para que eles deem respostas, né, em forma de programação do tipo de tema que se quer abordar, né? Então, enfim, a gente tem desde história do Brasil, né, para criança, desde diferentes configurações de família, coletivos de jovem, né? É uma temática que tem surgido bastante para o público jovem. E a gente tem nessa edição uma provocação que foi lançada, que é fazer grandes séries, né, de ficção sobre os temas política e jornalismo investigativo. Então, aqui no Sul, a gente tem uma série grande, né, de grande porte, que é sobre jornalismo investigativo. Bom, cada produção tem um tempo para ser finalizada, mas o edital prevê quando a gente vai começar a assistir essas produções já nas telas? Sim, exato, porque agora essas produções que foram divulgadas ontem, elas vão entrar em produção em breve. Mas a gente tem a primeira edição que está em produção, né? Então, a previsão de lançamento é agora para o final do ano. Primeiramente nas TVs universitárias e comunitárias, né? Elas têm 3 meses de prioridade no lançamento, e aí 3 meses depois esse conteúdo também pode estrear na programação das TVs educativas e culturais, incluindo a TVE. Excelente, Mariana. Então, em breve estaremos vendo material já produzido de outras editais aqui na TVE. Exatamente. Obrigado pela tua participação e esclarecer para nós. agradeço. Certo? Bom, conheça agora o trabalho de Gal Gebo no quadro Fotógrafos do Mundo. Gal Gebo nasceu em Brasília, mas passou parte da infância e adolescência em Antônio Prado, na Serra do Rio Grande do Sul. Logo após se formar em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, mudou-se para Buenos Aires para estudar fotografia de teatro e fotografia documental. Em Porto Alegre, colaborou como fotojornalista para a Mídia Ninja e agências de notícias. Tem publicações nos principais veículos de informação do Brasil, impressos e digitais.
Mesmo trabalhando como fotojornalista, gosta do conceito da fotografia documental, que, segundo ele, trata os temas de forma vertical e, por isso, exige mais tempo de investigação e mais fotografias para contar a história. Já participou de diversas exposições. Para a Cal, a edição do seu trabalho é crucial para o resultado final, por isso é difícil escolher algumas poucas imagens para apresentar um panorama geral do que tem feito. Hoje a gente recebe aqui no Estação Cultura a cantora Grazi Wirth, acompanhada do Samuca do Acordeon. A Grazi que está lançando o seu primeiro CD mostrando muito da música latino-americana. E essa ponta, essa passagem mais brasileira, obviamente quem traz é tu, com composições inclusive inéditas, né? Sim, tem músicas do Guto, do meu irmão, que é um compositor incrível. Tem música minha também, com o Matias, que é um violonista argentino também incrível. E acho que é basicamente isso, com essas nossas composições. E depois eu peguei clássicos da música latino-americana, da Chabuca, da Violeta, e fiz uma mistura com o contemporâneo, né? Isso tudo muito naturalmente, eu sempre falo isso nas entrevistas, porque esse disco foi gravado em 3 dias, todo mundo junto, sem arranjo, sem ensaio nenhum. Assim, foi um disco gravado... A gente foi criando e fazendo tudo dentro do estúdio. Era uma casa em Araras, lá no Rio de Janeiro. Uma imersão também, para poder fazer em 3 dias. No meio do mato, assim, no meio da floresta. Foi uma imersão total. Então, a gente levantava, ia para o estúdio criar. Tinha um repertório só, mais ou menos o roteiro. E aí eu chamei músicos, assim, que eu considero muito, que eu gosto muito, especialmente o Guto, meu irmão, que é uma pessoa muito criativa. E que eu confiava muito nessa questão da espontaneidade, que ia sair, assim, um disco espontâneo. Eu queria isso, assim. Não é um disco conceitual, não teve um conceito pensado, senão que são músicas que eu escuto desde sempre e que eu quis registrar, né? Como um momento da minha vida, a minha passagem pela Argentina, né? Essa relação que eu tenho muito forte. 2 anos na Argentina. 3 anos. 3 anos. Isso aprofundou essa tua relação com... Muito, com o resto da América Latina. Porque, na realidade, quando você sai e você vai para um país de língua hispânica, como qualquer outro país da América Latina, você tem um contato muito maior com todos os países, né, da América Latina, na realidade. Lá eu conheci peruanos, bolivianos, colombianos, gente de todos os países, assim. Então, eu acabei me aprofundando mais ainda. Eu já gostava, né? Já ouvia muito. Meu pai sempre tocou e Atahualpa Yupanqui, sempre teve no repertório dele, inclusive. Meu pai, que é o Antônio Gringo, né? Que vocês conhecem. Santa Maria tem muito essa proximidade com a cultura também latina, mais da Argentina. O pessoal circula bastante, ideias e musicalidade nesse sentido. Sim, Santa Maria é uma cidade universitária, né? Que muito hospitaleira, né? Sempre recebendo gente de todo lugar, né? Assim, então acho que é natural que tenha essa abertura. Uma cidade de rock and roll também ao mesmo tempo, né? Eu tenho uma veia roqueira, eu admito. E eu gosto também. Acho que tudo veio somar assim nesse disco, inclusive. Pô, e Tungelê é uma música composta para ti, isso também ou tu trouxeste uma música? Tungelê é um nome, pois você fala pelo título, porque é escolhido o título, né? Tungelê é o nome de uma música do Eduardo Mateu, que é um compositor uruguaio, que eu gosto tanto que botei o nome do meu filho de Mateu, inclusive, de tanto que eu gosto dele. Que era um louco, assim, maravilhoso, né? Morava nas ruas de Montevidéu, né? E fez uma obra lindíssima. E esse nome sempre me intrigou, porque Tungelê é uma palavra que não existe. Na realidade, ele inventou essa palavra. É uma palavra que tem uma sonoridade africana, né? Então, esse disco ele é muito permeado pelos ritmos afro-latinos. Isso foi uma coisa que eu quis deixar claro, né? A passagem do negro pela América Latina como uma coisa absolutamente decisiva para a nossa cultura musical, né? A mãe África, que eu sempre falo, que é a mãe de da música mundial, né? A música do planeta. Então, esse disco tem isso. E Tungelê, eu acho que define isso, porque foi uma palavra que o Mateu inventou, né? Mas que tem esse som. Tungelê é um ritmo, é um som. Tungelê não é necessariamente não tem um significado como palavra, senão que é um som, né? Então, é isso. E como é um disco também que não tem um idioma determinado, quer dizer, tem português e tem espanhol,
e tem palavras inventadas pelo próprio autor, eu achei que Tungelê definia esse bastante disco. da ideia do disco. Bom, a gente vai escutar agora, para encerrar a Estação Cultura, o quê? Acompanhado do Samuca. Lembrando que acompanhado do auxílio do acordeão do Samuca, né? Queridão, queria agradecer muito, Samuca, porque é um grande músico, realmente. É uma honra estar aqui com você. E a gente se encontrou hoje, aqui no estúdio, pela primeira vez. A gente está se conhecendo e já... Da melhor maneira, fazendo música, né? E eu queria frisar também a participação do Milton Nascimento nesse disco. Sim. Dizer que ele foi lançado pela Borandá, pela minha gravadora Borandá, lá de São Paulo, que ele já está em todas as plataformas digitais. Então, quem quiser adquirir o disco, pode adquirir já pela internet. Nas plataformas Borandá digitais. Também tem como escutar também o disco, e o disco como comprar. Isso. Pode passar no teu site também, no grazivirt.com, e o facebook.com Grazivirt. Exatamente. E a participação do meu querido Milton Bituca, um beijão no coração dele, a pessoa que abrilhantou esse disco e trouxe a alma dele para esse disco. É isso. Excelente. Então a gente encerra com a música de vocês. A Estação Cultura de hoje fica por aqui e a gente volta ao vivo amanhã a partir da 1h20 da tarde. Contigo, Grazi. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. En estas soledades que me recuerdan, los tristes juramentos que oí de ella, cubrirán mi sepulcro las madres selvas, que tejieron guirlandas para sus Cuando la muerte ponga fin a mis dolores y entre mi cuerpo en una tumba de heladas flores han de venir a llorar sobre mi tumba, a gemir las palomas que me oyeron en tu ausencia. En estas soledades que me recuerdan,